Celebridades e negócios. Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano, obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de ativar o sininho. E para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, eu sou bem ativo no Instagram, @Bruno Corano. Hoje o Wall Street Cast recebe um agente e gestor de carreira de celebridades e atletas. Ele domina estratégias de posicionamento e conexão com marcas e negócios. É palestrante e autor do livro Movimento, Logo Existo, que conta a sua história de carregador de caixa de som a empresário. Nem eu sabia dessa parte. Conector de projetos e consultor de negócios, já trabalhou comigo e ninguém menos que Anderson Silva. E tem uma coisa que não está escrito aqui, que eu adoro quando eu entro no seu LinkedIn, que você escreve que você é um self-made mano. Exato. Né? Bem-vindo, Herbert Mota. Sabe que eu tenho mania de falar seu nome de Herbert. Mas é porque você é internacional, né? Você é global. Aí Herbert já dá aquele... Cara, obrigado por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço, Bruno. A gente é amigo por muitos anos e não só eu acompanhei a sua trajetória dentro e fora do esporte, dos negócios. E quando eu vi você com o podcast, eu falei, pô, quando eu estiver em Nova York, sempre tô aqui, vou marcar de visitá-lo. E eu tô aqui, uma honra realmente você e a sua equipe me convidar para bater esse papo. Eu não sabia essa história que você carregou caixa. Como é que é? Carregou caixa de som? Eu era hold, porque na indústria, minha história... Não, pera, como você nasceu? São Paulo. Eu nunca te perguntei Nunca isso. me perguntou isso, não. Né? São Paulo, periferia de São Paulo, basicamente. Nascido e criado na periferia de São Paulo, zona sul de São Paulo, ali a região do Jardim Miriam, divisa de Diadema. Conheço. Lá, aquela região. Não quero parecer ofensivo, não é isso? Mas pelo menos quando eu era criança, era meio barra pesada lá. Ainda é. Era meio, agora é pior, ou era pior, agora é meio. Ainda é. Mas foi um lugar que me ensinou muita coisa. E uma delas foi ser o que a gente escuta muito aqui, né? De ter essa coisa do hustling, né? Você tem que correr atrás mesmo, correria. E aí, por conta de uma relação da música na família, eu fui trabalhar, porque eu queria estar na música de algum jeito. Vi que eu não tinha o talento para ser um grande instrumentista e fui trabalhar na parte de produção. Aí lembro do antigo... Ainda moleque. Ainda moleque. Eu tinha 16 anos de idade, quando eu começo a carregar a caixa. Lembra do Palace, que tinha o Palace ali na Moema? Eu carregava a caixa, que era da Peso, uma equipe que carregava os instrumentos para dentro, e caixa de som, essas coisas, dentro da arena, do teatro. Um pouquinho depois, o Ney Marques da Flautim, que era produtor na época do Leandro e Leonardo, ele tinha um estúdio chamado Flautim e ele me chama para trabalhar no estúdio dele. Quando eu vou trabalhar no estúdio dele, também montando equipamento de som, fazendo isso daqui, montando um estúdio, as bandas ensaiavam lá, várias bandas da década de 90, dentre elas algumas do pagode. É quando eu sou convidado para ser hold do Negritude Júnior. Ser hold? Hold, que é isso? É também uma sigla em inglês, uma palavra americana, que é o carregador. Que é o roading, né? Que é o cara que carrega, que organiza as coisas na tour. Tem o tour manager, o stage manager, o roading é o cara que carrega as coisas. Então, no Brasil, em português, seria o hold. Coordena a carga. Coordena a carga, ótimo. Afina instrumento, prepara instrumento pro artista ir pro palco. Tá. É o cara que prepara o palco, os instrumentos pros artistas. Fiquei alguns anos trabalhando com o Negritude Júnior e ali eu fui entendendo outras coisas e passei a ser produtor. Então, de hold carregador e afinar instrumento, eu viro produtor técnico. O que significa isso? Cuidar de toda a parte da produção do show, contactar com o contratante local, das cidades do Brasil inteiro, década de 90. Então, eu ia para Manaus em 96, na época que não tinha nem aeroporto direito. Manaus, eu era da VASP. Porque eu viajei muito a trabalho, eu vi um mundo diferente. Porque eu era um menino da periferia sem grana. Trabalhava, ganhava meu dinheirinho. Mas as minhas viagens e conhecer pessoas foi por conta desse trabalho de produtor agora com essas bandas. Agora você já tinha... A sua personalidade que eu conheci... Porque eu conheci de você já... Sim. Sei lá, você não era mais moleque. Não, já era. Você é um cara super expansivo, comunicativo, envolvente, cativante. Você desenvolveu isso ou você já era assim quando moleque? Eu acho que eu já era assim quando moleque. E acho que eu era assim porque se eu pegar você agora e falar hoje à noite a gente vai em tal lugar e te levar num lugar que tem 50 pessoas que você não conhece ninguém, eu tenho certeza que você vai sair de lá amigo de todo mundo. No mínimo das 20, das 50 a gente vai conseguir. E das 20 para umas 10 a gente faz negócio. Por quê? Porque uma das coisas que eu tive que aprender na vida, eu costumo brincar que eu sabia que eu não era o Brad Pitt da sala de aula, então eu tinha que ser o cara legal.
Hashtag gente fina, sabe assim? Então, pra pegar as minas, pra paquerar, pra ser o cara bacana, eu tinha que ter alguma coisa. E aí acho que a simpatia fez esse olhar tribal, digamos assim, de sobrevivência. E isso foi evoluindo, tanto que eu saio de uma posição de hold base, vou para produtor médio e passo a virar empresário. Então, quando eu tô nos anos 2000, eu tô viajando pelo mundo, e aí é quando eu venho para Nova York também, em 98 foi até a primeira vez que eu vim para cá, e eu sou aquele menino que via as coisas da MTV, de periferia ainda morava na periferia, embora viajando pelo mundo, mas a trabalho, e aí eu tô nos Estados Unidos, eu tô na Europa, a trabalho, mas eu estou lá. E aí eu começo também, em virtude do que você está dizendo sobre um cara expansivo e comunicativo, a aguçar cada vez mais o processo meu de curiosidade e entendimento das coisas ao meu redor. Hoje, eu entendo que isso é nato e foi estratégico na minha natureza. Mas na época, só estava indo. Mas com um viés, que eu acho que é isso que talvez eu tenho como um valor de diferencial da minha trajetória. Foco. Qual é o meu foco? Meu foco é encontrar com o Bruno. Então eu preciso chegar lá. O que eu preciso fazer para chegar lá? E isso na minha trajetória, o meu foco não era ser rico, era sair da periferia. Mas era, em algum grau, fugir do perrengue. O do perrengue, total. Eu não quero viver essa vida de pobre, eu não quero estar aqui nesse lugar, eu quero vencer. Porque aí eu viajo e vejo coisas, falo, peraí. Coisas legais, né? Isso aqui é legal. Quem quer comer músculo, se dá pra comer filé mignon? Exatamente. Aí quando eu provo o filé mignon, eu falo, mas como é que faz? Aí eu descubro que para ter o filé mignon custa um pouco mais. Eu falo, tá, mas eu já trabalho correndo com um monte de coisa, então o que eu vou fazer? Por exemplo, para quem trabalha na área do entretenimento e da música, na sua grande maioria é aquela vida de noitada, balada, mulherio, filhos, pensão. Eu não, eu sempre foquei o seguinte, eu tô aqui a trabalho. Então não é porque eu tô no palco que a menina fala, além do tesão bonito e gostosão, que eu tô bonito. Não, eu não sou bonito, eu tô no palco. É só os flashes da luz. E hoje eu consigo falar com naturalidade que essa ordem que eu coloquei para mim conduziu a minha vida num caminho coerente de construção e crescimento, porém eu não deixei de ter curiosidade. Aí vem uma coisa interessante. Eu fui expulso da escola no meu primeiro ano do colegial, porque eu não fazia lição, não fazia nada, eu vivia viajando, madrugada à noite, chegava na sala de aula, uma amiga minha, Elaine, ela que fazia as minhas lições lá e tal, eu fui expulso. Nessa aí eu fico sem escola, mas eu trabalho, tenho grana. Para um cara de periferia, se tem dinheiro, ou é tráfico de droga ou é alguma outra coisa. Tenho dinheiro no informal e tá tudo certo, vou vivendo. Vejo um mundo afora, porque eu viajo muito, acho interessante, filé mignon. Percebo que eu posso mais, aguço curiosidade. E aí o que eu faço? Começo a ler. E aí eu crio um hábito de leitura. Tanto é que a última vez que a gente se encontrou aqui, que eu cheguei no hotel, você estava lendo. Que era o livro que eu tava... Era livro falando sobre alguma coisa da Rússia, não foi? É, um negócio que... Isso, que eu bati a foto. Até bom que você me lembrar que eu preciso passar na livraria e comprar. Que eu lembro que eu falei, preciso comprar esse livro aqui. Exatamente, na recepção do hotel. Era um table book ali. Porque aí a curiosidade... Você vai falar assim, como é que você venceu na vida sendo curioso? E continuo sendo. Mesmo depois de ter chegado onde eu cheguei, quero continuar assim. Porque aí não é quanto eu ganho, é o que eu faço com o que eu ganho. Ou quem eu conheço, é o que eu mantenho, o que eu conecto com quem eu conheço. E aí conhecimento ajuda nisso. Mas então aí você virou empresário na área musical. Na área musical, começa a área musical. Só que aí eu tomo o meu primeiro tombo da vida como empresário. Aos 27 anos de idade, eu produzo um show no Brasil de um artista americano chamado Kirk Franklin. O show é maravilhoso, dá tudo certo. Credit Card Hall em São Paulo, 2 datas. E uma data no Claro Hall na época do Rio. Deu tudo certo, o sold out pagou. Só que faltou a grana do investidor. E a grana do investidor ia estar numa licença do DVD que nós captamos. Naquela época, aquela coisa de captar DVD. É muito engraçado eu te falar isso. Em 13 de fevereiro de 2005, eu tô aqui em Manhattan, na sede da Sony BMG, aqui perto da Times Square, perto da Penn Station aqui, fazendo uma reunião com Max Segel, Roger Skelton, que era o CFO, Max Segel era o diretor artístico, e a Vernice Watson, que era do label. Porque esse artista foi comprado por outro label, então o que era o pré-deal sumiu. Eu tive que refazer toda a negociação. Porém, eles me oferecem $2 milhões para comprar master. Como se alguém fosse comprar um produto seu e falar, daqui, eu quero para mim, é meu agora. E eu compro por 2 mil, uma aquisição. Só que eu precisava de algumas liberações, de algumas pessoas que estavam no vídeo, que estavam aparecendo. E eu não tinha essa expertise. Tanto que, na época, eu não falava inglês, e os meus parceiros de negócio, eles falavam, só que eles não entendiam do show business. E aí eu tô numa reunião com uma oferta, mas eu não tenho clearance, eu não tenho o contrato de liberação. E aí eu perco esse business. Mas o mais engraçado disso tudo foi, sobre o processo de curiosidade, eu chego aqui para reunião com $300.
Basicamente, durmo aqui na Penn Station por 2 noites. Com os mendigão. Você conhece bem a Penn Station? A Praça da Sé é mais bonita do que a Penn Station. Eles estão reformando, mas ainda é zoada. Ainda é zoada. Realmente, tá bem bonitona agora, mas era bem zoada. Você lembra disso, certo? É porque aqui, pra quem não vem pra cá, aqui ou sempre tá muito calor ou muito frio. Muito frio. Então, quando vai anoitece... Os mendigos daqui, mas que é um mendigo, não é como um mendigo do Brasil, é o Loki. É o Loki, Vai todo mundo pra estação. Eu dormi com esses caras, e aí eu lembro muito de eu ficar numa escadinha, e era a época, isso foi 2005, então tinha a questão do 9/11. E aí, por conta disso, o nível de segurança noturna nesses lugares públicos era grande, de soldados e tal, pra não deixar alguém colocar bomba, essas coisas. Então não podia ficar em qualquer lugar. Aí, então, eles juntavam os mendigos que eles entendiam e ficavam no lugar. Ali tô eu. Por 2 noites. Pra ser sincero, uma noite eu dormi com eles, na segunda noite, eu consegui dormir, assim, até o meio da madrugada, junto ali deles, mas depois eu fui pra um boteco, e fiquei na Delhi, e fiquei na Delhi, que aí eu não conhecia a América direito, não falava inglês, aí eu fui pra uma Delhi e falei, vou ficar sentado aqui. Mas isso por quê? Você não tinha grana? Eu não tinha grana, eu tinha $300 no bolso, que um amigo meu me emprestou, Gilvan Pereira, e eu vim pra fazer a reunião na sede da Sony Music. Deu tudo errado. Só que pros caras... que legal, Nova York, tal. Aí o amigo meu traduziu, Anderson Zaca, que até mora aqui. Ele traduziu, ele tá perguntando onde você tá. Fala que eu tô no Sheraton. Sheraton, mano. Sheraton Penn Station. Mas, entra de novo pra esse... Por que eu tô dando esse exemplo desse interesse que tem a ver com essa questão da curiosidade? Ali eu já entendia que você tinha que se virar e saber comunicar. Não necessariamente pela língua, mas como conectar com as pessoas, que é o que você falou de ir num lugar com 50 pessoas. Isso eu aprendo lá atrás no show business. Isso eu aprendo quando eu vejo um líder de palco dominando pessoas, ou gestão de negócio, coisas que eu fiquei observando na curiosidade e também buscando na literatura. Só que nessa hora que dá tudo errado, eu decido ficar aqui nos Estados Unidos para aprender inglês. Aí eu fico 2 meses aqui e falo, não vou trabalhar fazendo qualquer tipo de trabalho, porque senão eu não vou conseguir focar em aprender inglês. Desço pra Miami, minha tia morava lá, fico na casa dela e falo, eu limpo a casa, faço comida, faço a reforma que você precisar, em troca de moradia, porque eu só quero estudar inglês. E meu estudo de inglês, ele teve 3 professores. Foram os livros, naquela época o computador era uma coisa muito nova, que foi minha segunda ajuda, então tinha aquele softwarezinho que você vai preenchendo, então eu ficava o dia inteiro preenchendo textos com imagens, complete a imagem, tudo em inglês, e fui tentando, aprendendo e errando. E 3... foi meu primo, que ele já inclusive é falecido. Ele, na época, ele era brasileiro, mas ele morava nos Estados Unidos já há muitos anos, cidadão e tudo mais. Ele era dealer. E aí eu saía com ele, mas eu não nem entendia o que estava acontecendo. Só que eu aprendi o inglês da rua. Por isso que hoje, quando eu faço negócio aqui, converso com várias pessoas, claro que eu me aperfeiçoei, a minha escola do inglês, igual na minha vida, como eu contei, também não foi ir para a escola de inglês. Eu aprendi vendo filmes, lendo livros em inglês, fazendo testezinho e conversando na rua, tentando entender as coisas. E aí eu peguei muita fluência, embora erro gramatical, que até hoje deve ter algum, que as pessoas falam assim, achei que você fosse daqui. Porque eu peguei o accent, eu peguei o jeito deles aqui cultural. Porque eu também estou dizendo isso, porque no processo todo eu aprendi 2 coisas. Cultura de negócio que eu não sabia no Brasil é resultado de organização. Eu era um cara desorganizado, embora um cara bem sucedido. Porque eu fazia tudo e tudo acontecia. Você só vai. Então esse preparo e planejamento, que é uma coisa que falta muito em planos nossos no Brasil, tá melhorando com as próximas gerações, mas uma geração passada menos, eu não tinha. Aí eu chego aqui e entendo que é ser pragmático. E eu não era pragmático. E o segundo foi eu entender que, embora eu pudesse ter simpatia, esse jeito que você falou que você conecta, eu preciso saber transmitir esse conteúdo, saber falar. E aí é onde entra a minha necessidade de ter aprendido inglês. Dali pra frente, meu irmão, fiz negócio com Deus e o mundo aqui nos Estados Unidos. Foi isso que facilitou minha relação com o Anderson Silva e o UFC aqui nos Estados Unidos, porque eu sento com o Dana White e converso em inglês com ele. Isso já em 2010. Então eu saio de 2005 quebrado daqui, sigo minha vida no Brasil, monto um estúdio lá, volto pro Brasil, trabalho com televisão, trabalho com entretenimento, trabalho com comunicação, fazendo 1000 coisas, mas ainda sempre focando no cara que faz, resolve, como você leu aqui no release, e faço negócio nos Estados Unidos porque eu sou o único cara que fala inglês de algumas pessoas do Brasil. E aí, nessa hora que eu faço mais pontos, e nessa hora eu, inclusive, começo a capitalizar, inclusive, em dólar. Aí eu fico rico. Aí eu saio da periferia. Finalmente. Finalmente, aos meus 33 anos de idade. Basicamente, essa é a minha história, quando você olha assim, como é que você chegou aqui? Eu cheguei aqui
sendo self-made mesmo, sabe? Tipo, quando alguém me apresenta você, eu falo, vou lá saber quem é esse cara. E depois você fala assim, cara, a gente trabalha junto. Depois, pô, a gente não trabalha mais junto, mas e aí, como é que você tá? Do nada. E eu acho que isso é importante, porque por mais que a gente tenha grana, dinheiro, status, poder, fama, bom, você é esportista, você sabe bem disso, que não é só chegar tá na linha de chegada. Mas é esse processo de você entender tudo o que está acontecendo. Eu acho que é isso que eu fiz e pretendo e continuo fazendo. Nos meus negócios, nas minhas relações pessoais e até mesmo ajudando, né, jovens atuais. Herbert, você venceu na vida, como é que você fez? Porque eu não sou um cara famoso, saca? Assim, tipo, o cara é jogador de futebol e venceu na vida, vindo da onde veio. Histórico brasileiro tem muito nesse lugar, né? Não, cara, eu quero ser um exemplo de um cara de negócio. O cara fala assim, mano, esse cara faz negócio, ele não tinha nada. Não que não tenha outras pessoas no Brasil, a gente tem várias histórias assim no Brasil. Mas eu acho que o que eu agrego sobre um diferencial é que eu poderia estar no lugar da fama, ou do status da fama, porque eu trabalho com celebridade, todas as celebridades me ligam pedindo conselho, e aí eu prefiro estar no negócio. Sabe o que eu tô querendo dizer? Então eu sou ainda aquele carregador, de uma certa forma, que é o cara que monta o palco e o show quem faz é outra pessoa. Então, basicamente, eu acho que essa é a síntese, né, assim, da minha relação de história no mercado. E hoje você tá mais no esporte, mais no musical ou mais no artístico no sentido de... Porque quando fala celebridade na minha cabeça de um leigo, ou o cara é músico, ou o cara é atleta, ou o cara é ator. Certo. Não sei se é... Faz sentido. Hoje em dia tem até CEO celebridade. Mas faz tudo bem sentido. que hoje tem influenciador, tem outras vertentes aí, né? Mas onde que você atua? O que se transformou, Bruno, foi depois que eu fiquei empresário do Anderson Silva, o mercado brasileiro me viu como um gestor de negócios na área do entretenimento. Um cara de estratégia de comunicação e gestão de carreira, porque o Anderson Silva foi um baita de um case. Quando eu termino meu contrato com o Anderson, eu monto a minha agência. E ela presta esta consultoria para várias agências de publicidade quando buscam contratar entertainers. Ou plataformas como o Motobike, que procura patrocínio, que aí fala, é uma plataforma de relação de entretenimento esportivo que conecta com marca para patrocínio. A gente pega muitos exemplos daqui dos Estados Unidos que sempre fizeram isso muito bem, né? Uma meca desse tipo de business entertainment que eles têm aqui. E esse meu lugar quanto agência é esse articulador e conector de negócios. Então, aonde eu estou? Eu estou para toda aquela frente de entretenimento que busca fazer negócio. Exemplo, a NFL no Brasil agora me chamou para ajudá-los com as celebridades. Qual é o meu papel? Consultoria de entretenimento. O Motobike me procura para um patrocínio. Qual é a minha finalidade? Conexão de marca. Tá, mas quando você fala da NFL, você foi o cara que... Eu não sei, assim, explica de uma forma... A NFL falou, temos que trazer gente famosa. Temos que trazer gente famosa. Herbert, o que você acha do Bruno? Pô, o Bruno não é famoso. O Bruno é legal, mas não é tão legal. Esse sim, esse não. Essa consultoria, que foi o escritório daqui... Entendi. Que me convidou para fazer isso lá. E por que isso? Isso é muito interessante. Quando eles me chamam, o escritório da NFL aqui me chama para fazer isso lá, não é que não tenham pessoas habilitadas, mas é que eu tenho a conexão de ponte cultural, comunicativa e de experiência no entretenimento que eles aqui enxergam como um asset de valor para traduzir esta conexão de qualidade. Quando a empresa, marca, evento, festival me procura para buscar um patrocínio ou uma celebridade me procura para desenvolver um plano da sua carreira e do seu projeto para que ele se transforme na celebridade X para Y, como elevação de valor, como se fosse uma startup crescendo ou posicionando uma marca de uma empresa ou de um produto, o meu trabalho ele é estratégico. Então é como se eu falasse assim, eu vou te conectar, você quer chegar aqui, eu vou te conectar com esse PR, com esse content creator, com essa pessoa tal, e assim eu vou criando. Um case que eu tenho, por exemplo, aqui, que é muito interessante, e aí respondendo a questão de o que é uma celebridade, celebridade é toda pessoa que é celebrada, e a pessoa que é celebrada é aquela que tem algo que imprima valor que as pessoas gostem. Então, se eu apareço aqui na Times Square, aqui nos billboard, aqui no painel de LED, eu sou uma celebridade? Não necessariamente. Posso ser um modelo, um ator de uma marca X fazendo uma propaganda. Quando todo mundo fala, ali o Bruno, quando tem essa conexão de eu sei quem tá ali no comercial, essa pessoa ela é célebre, ela tem uma relação além do objetivo ou ofício dela. Quando eu presto essa consultoria e faço esse trabalho de gestão de carreira ou estratégia para essa celebridade chegar aqui na Times Square, o meu exercício é: essa sua música você deveria produzir com essa pessoa, conectar com essa pessoa. Esse seu evento seria interessante se isso. Essa sua imagem valeria se você posicionasse desse jeito. Então eu sou como
um gestor de imagem estratégica, que aí a gente está traduzindo isso para a área da comunicação, do que é uma personalidade que se transforma em celebridade. Para a plataforma e marca, a Coca-Cola me liga e ela fala assim, eu quero fazer um festival e eu não sei como fazer. E eu queria utilizar o entretenimento como plataforma de comunicação. A gente vê isso na NFL. O Halftime Show é entretenimento no meio de um evento esportivo. Por quê? Porque o entretenimento conecta as pessoas de uma maneira mais dinâmica, porque você ativa a dopamina, vai para a neurociência, mas essa relação do entretenimento, o Walt Disney nos ensinou isso há muitos anos, facilita a conexão entre pessoas. Por isso que a gente tem essa questão de foco, luz, design, para que o cérebro se permeie isso. Por isso que uma celebridade, quando vende um celular, não é porque ela entende de vender celular, é porque ela faz com que eu veja a celebridade, prenda a atenção e entenda o anúncio. É o entretenimento trazendo para mim a relação física, a percepção que agrega. Por isso que você vê muita celebridade fazendo campanha. Criar essas estratégias é quando você monta um plano pensando quais são as pessoas certas para comunicar um produto. Banco Inter, que está aqui. Banco Inter vem para cá pós-pandemia, quando o Nubank chega aqui. Qual é o foco de target lead deles, público deles? Brasileiros que moram nos Estados Unidos, que têm relação com o Brasil, transfer ou brasileiros que viajam por uma questão de nascer as fintechs, aquele mundo que você já conhece. Antes disso, existia um banco chamado YouSend, que era um banco digital, que nasce na pandemia, porque o imigrante não estava conseguindo, ou o estrangeiro indo na padaria, que a galera de comunidade cultural ainda faz isso aqui, então ele não vai lá trocar o cheque dele do trabalho da semana, ele fazia tudo online, porque agora estamos na pandemia. Tecnologia acrescenta, então o digital toma o seu lugar, inclusive no mercado financeiro. Esse banco me procura para criar uma estratégia para eles, para que eles chegassem nas pessoas e apresentassem a marca YouSend. Eu criei essa estratégia, mas qual foi a estratégia que eu criei? Duas. Uma, conectei com pessoas nas comunidades brasileiras ao redor dos Estados Unidos, para que elas fossem interlocutoras da mensagem do banco YouSend. Mas, o que levou pano de fundo para os veículos agregarem valor à mensagem, não só comprar mídia como o banco compraria, eu trago o Faisano, que é o CEO, era na época o CEO do banco e fundador da YouSend, para contar a história dele, de como ele chegou aqui nos Estados Unidos e o que fez ele montar esse banco e se transformou em um dos caras muito bem sucedidos aqui do brasileiro nos Estados Unidos. Essa história dele conecta. Esse spread de valor chama a atenção do Banco Inter. O Banco Inter vem e compra eles. Onde eu quero chegar? A minha estratégia não é pensar tudo. É ter a sensibilidade de falar, se eu contar a história do Bruno deste jeito, que conecta com as pessoas, mais fácil elas entenderem o produto que o Bruno quer oferecer. Consequentemente, isso gera um valor. Sobre valor, aí o resto é o produto ser bom ou não, porque eu também não faço milagre. O cara é legal, mas o produto é ruim, não é comigo. Então é isso que eu faço. A minha relação de gestão de negócio na área do entretenimento é saber como posicionar uma marca. Então você fala assim, o que o diretor de marketing da Apple faz é o que você faz com o Bruno? É. E o que a Apple busca para fazer uma campanha, ela quer contratar Brunos? É. E você faz essa interlocução? Sim, eu faço essa correlação. Então hoje onde eu estou? Num grande conector de negócios, de gestão estratégicas, na área da comunicação, sobretudo dentro desse mundo, grande mundo chamado entretenimento. E por que você vem tanto para Nova York? Duas coisas. Uma delas é, obviamente, essa relação de conexão de negócios. Então, quando eu venho para cá, por exemplo, eu tenho reunião com o Jay-Z aqui na Roca Nation, essa reunião acontece porque eu crio uma relação de amizade, não de ser amigo, como nós somos, mas dele saber quem eu sou e eu sei quem ele é. E não só ele, como também quem trabalha, mais até do que ele, quem trabalha no escritório. Aí amanhã ele decide fazer um business no Brasil. Quem ele vai lembrar? Que é o exemplo da NFL. Os meus amigos que trabalham no marketing da NFL, eu encontro com eles aqui para tomar um café. Eu vou para LA para tomar café com um gerente ou um agente da William Morris, da CAA, da Live Nation. Aí amanhã um cliente meu do Brasil fala assim, eu queria contratar o Snoop Dogg. Fala com o Herbert. Por quê? Porque o Herbert conhece o cara. Então eu sou o cara que conecta porque eu estou sempre nesses movimentos, destes lugares, fazendo essas conexões. Então, recentemente, quando eu fui para a Champions League, por exemplo, com um amigo meu, que era ex-jogador do Borussia, a minha ida, a estada lá, que é um custo alto, quando você pensa do real para libras ou dólar, é para conexões de negócio. Aí eu encontro o Mion, por acidente. E a gente é amigo, mas a gente não se via há um bom tempo, porque todo mundo tá ocupado. E aí a gente bate um papo lá, a gente atualiza a nossa agenda.
assim como outras pessoas que eu acabo encontrando. Então a viagem também é uma maneira de conectar pessoas que às vezes no dia a dia de São Paulo você não vê, do Brasil, e aqui manter e conectar novas pessoas e novas relações. Mignon, que você falou, o apresentador. Isso, Marcos Mignon, exatamente. E para quem, vamos contar assim rapidamente, eu acho que você deve, eu não sei se você lembra disso, você foi o cara que criou meu Instagram, eu não tinha Instagram. Foi mesmo, cara? Foi, eu não tinha. Você... Mas eu tô lembrando que a gente teve essa estratégia junto, mas eu lembro que eu fui o cara que falou, faz isso, foi isso. É que faz pelo menos uns 15 para 20 anos, né? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas enfim, só para quem tá assistindo também entender, eu tinha um grande amigo tributarista. Sim. Que falou, que sabia que eu corria de moto. Isso. Falou assim, eu vou te apresentar um cara que vai dar um up aí na carreira, no sentido como produto. Isso. Porque eu reclamava que eu não tinha muito patrocínio e tal. E encurtando a história, foi aí que a gente começou a trabalhar junto. Sim. Você, com o time, eu não lembro o nome da moça lá. Tinha a moça lá que você deixava lá pra ser minha sombra, ela que criou... O Instagram, acho que era Nick, se eu não me engano. Ela que criou... Nossa, faz tempo mesmo, agora eu tô lembrando, faz tempo. O Instagram. Ela criou o Instagram e daí foi embora. E talvez... Eu não lembro se a gente falava sobre isso, mas hoje, passado essa época... Sim. Não tem ninguém nessa indústria da moto no Brasil. Certo. Nunca chegou nem perto do que a gente gerou de receita e de negócios e de visibilidade. Porque eu lembro que você me punha na TV. Sim, verdade. Eu ia fazer matéria. Porque tinha a estratégia do PR, de conteúdo e, sobretudo, também do ofício, né? Porque não pode perder aquilo que de fato é. E é interessante você trazer essa lembrança, que eu tô tentando aqui, eu falei, caraca, eu preciso resgatar isso quando foi. Mas você entende que o processo que eu trago não é fazer o que você não é. O processo que eu trago não é falar assim, o cara vai virar o cara com o Herbert. Não. É eu traduzir aquilo que o cara pode fazer, deve fazer e consegue fazer, do ponto de vista de comunicação. E é essa consultoria que eu dou para algumas celebridades e até empresários têm me buscado para fazer esse trabalho. Por quê? Primeiro que comunicação é a máxima do ser humano. O homem, ele tem a relação da comunicação e é isso. Então, comunicação vem desde os primórdios. Quando você tem muitas plataformas, muitos assuntos e muitas pessoas no mesmo lugar, nem sempre todas são boas quanto, fica difícil as pessoas falarem, mais difícil ainda alguém te ouvir. Comunicação estratégica é quando você fala assim, qual é o nosso objetivo? É comunicar esse target de público falando esta ou trazendo esta mensagem. O meu trabalho não é popularizar ninguém. É amplificar aquilo que já é. Por isso que nessa estratégia, às vezes, eu já tive cliente que eu falei assim, cara, você não pode ter Instagram. Inverso do outro que eu falei, você precisa do Instagram. Por quê? Porque você tem problema de aguentar quem escreve e aí você quer xingar ou quer falar mal, ou você não tem saco pra tudo isso e quando você faz, vira fake. Não faz. Mas se eu não fizer Instagram, todo mundo tá falando que eu tô louco. Não. Fica tranquilo. Existe lugar pra quem não tem. Aí uma vez numa palestra, Herbert, acho que a gente concorda com você e tal, que você é um cara expert nisso tudo, mas eu não consigo imaginar ninguém que é famoso, né? A provocação sempre vem de pessoas famosas. Que não tenha Instagram e que não esteja aí, papapá, e faz sucesso. Aí eu pego e falo assim, Wagner Moura. Aí todo mundo, Porque tudo depende do objetivo. Você quer ser celebridade ou quer ser artista? Você quer ser um atleta? Eu vi outro dia uma matéria do Cristiano Ronaldo. O filho dele não tem Instagram. Ele é o cara que tem o maior Instagram do mundo. E ele falou, meu filho tá proibido de ter Instagram. Quando ele fez, eu descobri de mais de 3 milhões e cancelei. Porque ele quer ser jogador de futebol. E se ele quer ser jogador de futebol e ele já é filho do Cristiano Ronaldo, ele vai estudar e jogar bola. Ele não vai ter tempo para ficar. E é interessante isso, porque quando eu também falo da importância da comunicação, é a qualidade de como você comunica, tanto do que você fala quanto do que você recebe. Onde que a gente está vendo muito problema nessa galera que está falando de se comunicar online? Cara, tem hora que você sabe disso até melhor do que eu. Você vê uns líderes, uns diretores, uns gestores, gente de grandes empresas, que até as empresas têm tido problema. Tipo assim, mano, tá brega, tá horrível. Esse cara tá parecendo um caricato porque ele quer parecer um Elon Musk. Ele não é o Elon Musk, saca assim? Tipo, peraí, cara. Tem um monte de gente nessa... Porque não é só a exposição ou querer ser exposto. Porque o que você quer com isso? De repente você fica exposto, sua empresa tem um IPO, você tem um problema com o seu filho e você prejudica a empresa inteira porque a sua imagem é conectada. Então não é só ir, tem que entender como gerenciar. É essa relação, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente fez no passado, que o meu exercício ele cai muito na psicologia, muito mais de preparar o produto ou o personagem a interpretar o que ele quer
bem feito que ele quer expor, do que eu falar assim, vamos que se você fizer assim, assim, assado, você vai se dar bem. Ou seja, o seu foco é muito mais atender negócios e empresas Sim. que acabam sendo personificadas, em alguns casos, do que atender pessoas. Do que atender pessoas. E isso é interessante você puxar, como a gente estava falando, e é uma área, inclusive, que você atua muito bem e tem esse seu cotidiano no mundo e dos negócios, principalmente da área financeira, de gestão financeira. Hoje, quando eu sou convidado para ser gestor financeiro de personalidades, celebridades e atletas, é porque eles falam assim, o Herbert, ele entende da nossa vida de louco, mas ele não é louco, não é maluco. Então ele nos ajuda a organizar a nossa vida financeira, porque ao invés dele falar que ele é o cara que vai cuidar do meu dinheiro, ele estrategicamente se estrutura para fazer isso. Ele profissionalmente se organiza. Ele liga pro Bruno Corano ao invés dele achar que ele sabe as coisas. Então não é porque eu vou ser gestor financeiro de um exemplo, né, que eu não sou ainda, do Neymar, que tem bilhões na conta, que eu sou o cara que vou decidir o trade dele, eu vou decidir onde ele investe ou não investe. Não, eu não tô nesse lugar. O meu lugar, quanto gestor, é entender essa dor de barriga, entender o que precisa ser melhorado, que às vezes de coisas básicas, de uma gestão de um cara que vem da periferia e fica trilhardário, bilionário. Quantos artistas das suas grandes... Até aqui, né? Saíram do nada e venceram. O LeBron James da vida é um exemplo disso. Mas o meu exercício é quem o Herbert conecta para cuidar de mim. Quem ele estrutura para cuidar de mim. Então passa a ser a mesma coisa que eu fazia antes. Eu ainda sou o carregador. Eu carrego o seu dinheiro para um lugar que ele vai ser melhor organizado. E não eu falo, deixa comigo que eu resolvo. O elo de confiança está em mim. O elo de responsabilidade está em mim. Mas é porque eu agrego qualidade de pessoas, empresas e oportunidades para que a coisa funcione. Né? Por isso que o nome da minha agência é Biconexus, que é a conexão de negócios que façam sentido. Biconexus. Conexus. Tem que fazer sentido a conexão de negócio. Olha só, a Bruna anotou aqui um negócio que você comentou aí por cima, que você tem histórias com o Kanye West, Jay-Z, até com o Barack Obama. Que histórias são essas? Muito boas. Barack Obama, eu tenho duas. Uma, em 2006, ele ainda senador, eu estava com o Netinho de Paula, a gente estava em Washington, D.C., com um evento do Banco Mundial, falando sobre negros bem-sucedidos do Brasil. Eu era assessor dele, ele tinha uma TV no Brasil, além de apresentador na Record. E ele foi falar lá para várias pessoas dentro do Capitol Hill. E uma das pessoas que estava nesse lugar, porque a maioria dos senadores e empresários que estavam lá eram negros, de Washington. Mas a gente nem sabia quem era o Barack Obama de fato. A gente estava lá e ele era um senador X, que legal, bacana. Então, ele está se elegendo, talvez ele vai ser presidente e tal. Legal. Segundo encontro foi um amigo meu, que é o André Goucher, que é amigaço meu de muitos anos, tocou com o Prince, Chaka Khan, toda essa galera da alta e da música, da velha guarda, inclusive. Na época ele tava tocando com a Chaka Khan, musicista, simples musicista. Que eu também sou daquele tipo assim, não importa se o cara é cantor ou é o cara que carrega a caixa, mano, se é meu brother, se é amigo, tamo junto. E ele me liga e manda uma mensagem e fala assim, cara, você consegue vir para os Estados Unidos amanhã? Eu falei, por quê? Ele falou, porque a gente vai cantar vai tocar no jantar, a Chaka Khan, do Obama. E aí eu consigo te colocar como o nosso convidado e você vai com a gente. Eu falei, o quê? Mesmo dia eu peguei um avião, fui pra Washington, cheguei em Washington, eu lembro da Thaís e o Lázaro falar assim, cara, a gente foi, que eles foram pra ver a posse do Obama e tal, eles ficaram numa Starbucks, num frio danado, e eu estava entre acho que eram 2.000 convidados que ficavam sentados naquela imagem gigante. Então eu tô depois do lençolzinho da água ali na frente, sentado, Denzel. Eu não tava na primeira. Eu não era business class, mas eu era o premium economy. Isso com o Barack Obama eu tive essa importante conexão. Mas Jay-Z, Kanye West vai ao Brasil, precisa de um estúdio. Eu tive um estúdio e ele liga pra mim, porque eu conheci o Don C, que era empresário dele, pra usar meu estúdio, e aí ele vai lá no estúdio e começa a ver um negócio de instrumentos lá de samba e pede pra eu gravar com ele. Eu falei, não, cara, eu não sou musicista, eu vou trazer uns músicos aqui pra gravar. Aí eu liguei pro Didão, uns amigos nossos percussionistas que foram lá e gravaram, foi incrível. Depois encontrei com ele outras vezes, mas artista, né? Eu prefiro ser mais amigo do empresário do que o próprio artista. Mas enfim, admiro muito também a lógica, a trajetória dele, embora ele seja um maluco, mas quanto artista é isso. E o Jay-Z, que pra mim é o mais importante de todos esses 3 exemplos, fora os outros que eu tive, como o Michael Jordan, foi aniversário do Michael Jordan e tudo mais, tudo por conta dessas relações que a gente tá falando. E sempre quando eu vou nesses lugares, eu foco no business. Eu não tiro foto com o Michael Jordan, não tiro foto com o Jay-Z, não tiro foto com ninguém. Eu tô lá pra fazer business. Então, assim, eu não sou aqui fã. Eu tô aqui na sua casa, no aniversário do Michael Jordan, eu vou ficar batendo foto? Não. Eu tô aqui pra fazer business com alguém aqui do negócio.
Na época era porque eu tinha feito um negócio do Anderson com a Nike e tal. E aí, com o Jay-Z foi importante pra mim, muito importante, porque também vem de encontro com o que eu vivi em 2005, dormindo em qualquer lugar, e passo anos, 2013, tô aqui negociando o Anderson Silva pra ir pra Rock Nation, o escritório do Jay-Z, que é o escritório que faz todos os eventos da NFL no mundo, o Halftime Show. E aí eu tô nessa reunião porque eles têm uma divisão de esportes, que inclusive o Vini Júnior hoje faz parte, inclusive, 2013. E ele aceita a proposta que eu faço. Só que ele aceita num lugar do tipo assim, eu quero que você esteja aqui. E aí ele fala assim, eu não tenho que fazer nada, você já fez tudo. Cara, você imagina você crescer ouvindo o som do cara. O cara é um mago de negócios, amo fazer negócio. Então assim, cultura hip hop, o cara vem da quebrada, aqui do Brooklyn, e o cara é um mago de negócios, 2013. E o cara vira pra mim e fala assim, não, cara, eu não tenho que fazer as coisas, você já tá fazendo tudo, só vamos estar junto. Aquilo pra mim foi tipo um diploma. Sabe, diplomão, assim, tipo assim, cara, você tá gabaritado. Claro que eu tô falando isso de um ponto de vista até emocional, porque é pontual. O gabarito vem de muitas outras coisas. Dali pra frente eu faço vários negócios. Os negócios com ele não deu certo, não sei se você lembra, o Anderson toma um nocaute, depois ele quebra a perna, aí a carreira do Anderson vai pra um outro lugar. Mas o meu negócio deu certo. Não tava no plano aquilo? Não. Porque eu lembro que assim Todo que... mundo achou que ele tava brincando. Ah, até hoje eu não acredito. Mas não, pô, é você. Tanto é que, Você sei lá, acelera 300 por hora. Você sabe que tem que falar assim, ele deixou perder. É ruim, hein? Que eu deixei perder. Deu ruim no meu acelerador aqui, pô. Tá maluco? Pra Deixa mim, perder. ele tava cansado de só ganhar. Nada. Saco cheio aquele eu dia, acho que ficou zoando. Você, como atleta, sabe disso. Cansado de ganhar é a pressão de ser o número 1 sempre. Você sabe bem disso, que você tem esse lugar na sua trajetória. Cansado de ganhar. A segunda coisa que você falou é E aí ele ficou... saco cheio. É. O saco cheio é tipo assim, cara, eu vou ganhar e daqui 6 meses de novo. A expectativa, a luta, a pressão. Aí vai ter que ganhar de novo, e de novo. E chega uma hora que você fala, não sei se eu quero ganhar. Isso. Só que não é que ele abriu mão da vitória naquela luta. Isso não é verdade. Que ele treinou aquele golpe. Eu tenho vídeo do treino. Ele com o Edelso, que era o boxeador. Você tá falando que quando ele quebrou a perna? Não, quando ele dá o passo pra trás. Ah, tá. Que ele dá o passo pra trás e o cara acerta ele e ele cai. Aquilo não foi proposital. Aquilo realmente aconteceu e deu ruim. E aí tem uma coisa importante que poucas pessoas sabem. O Weidman, que inclusive é daqui de Nova York, ele aprendeu a lutar com o Anderson. Ele fala que o Anderson foi a escola dele. E o Weidman é formado em psicologia. E o Anderson sempre ganhou, não porque ele era o melhor técnico, porque ele entrava na mente dos caras, igual o Muhammad Ali. E o Weidman sacou isso, aprendeu com o professor e deu um pau. Tanto que quando tem o rematch, o Weidman fala, se a perna dele não quebra, eu não ia conseguir ganhar dele. Ia apanhar. Ele não tava aguentando mais. Quando ele volta no segundo, que o Anderson tava batendo muito nele. Puta, mas que merda, né? Ter quebrado a perna, né? Ali. Mas pra mim foi bom. Por quê? Porque uma luta antes, assim como você, todo mundo tava odiando o Anderson. Ele brincou, ele não sei o quê. Não, mas eu gostava que ele brincava. Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, as pessoas criaram uma coisa assim, ele entregou. Não gosta, porque o brasileiro ele não gosta de ídolo, ele gosta de quem ganha, certo? Então assim, eu não sou fã de moto velocidade, eu sou fã do número 1, velho. Se o cara ganhou, eu sou fã dele. O Lewis Hamilton no Brasil é um exemplo disso. Eu gosto de quem ganha. Eu não gosto do esporte. Então, eu já tinha isso na cabeça. Quando o Anderson perde, eu falei, ferrou meu business. Porque agora, cadê minhas campanhas publicitárias? Cadê meus contratos? Aí eu faço toda uma articulação com todo mundo, explico pra todo mundo o que tinha acontecido. Beleza, faço uma estratégia de gestão de crise. Quando volta 6 meses depois, a gente precisava ganhar. Tanto que eu fecho uma campanha com a Renault, junto com o Facebook, mostrando ele nos últimos dias de treino, countdown. Pra falar, se o cara perder, pelo menos eu criei uma base pra falar, mano, o cara não tá brincando, o cara não tá ultrapassado. Eu queria manter meus contratinhos publicitários, de imagem. Só que ele quebra a perna. Aí o mundo inteiro chora com ele. E emoção, meu irmão, até o ladrão, se ele chorar, você fala, porra, cara, mas por que você tá roubando? Porque tem a ver com relação humana. Quando ele quebra a perna e as pessoas começam a olhar pra ele do lado humano, e não do cara que é lutador, famosão. Até porque a cena foi muito forte. Foi muito forte. Aí, quando eu falo que ele me ajudou, não é que eu queria que acontecesse aquilo, claro que não. Mas aquilo fez com que eu pudesse criar uma estratégia de reposicionamento. E aí eu lembro que a gente estava produzindo um filme, longa-metragem dele, e aí eu lembro do diretor, que agora me fugiu o nome dele, acho que é Breno... Esqueci o nome dele. Ele falou, você acabou de me dar... Eu acabei de ter a última cena do filme, que vai ser o Anderson voltar, só que, embora talvez já aposentado... Só que a última cena é ele, quebrou a perna, é ele pôr no pé no octógono, só que acaba o filme. Esse é lindo, porque seria o Anderson se aposentar ali, né? A ideia. Ele ia lutar boxe e tal. Por 10 anos que ele foi fazer E aí isso. depois ele ainda voltou pro UFC porque tinha contrato? Voltou porque ele quis, foi aí que a gente brigou e eu falei, tô fora.
Porque eu sou gestor. Eu achei que ele tinha voltado só porque tinha obrigação contratual. Não, nenhuma. Ele renovou o contrato. A grande questão é que ele renova o contrato e fala, mas o combinado não era esse, né? Mas aí você sabe o que é a vida de um atleta. Como é que eu mudo a cabeça de um atleta? No âmago dele, ele quer lutar. E aí, ele querendo lutar, eu falei, mas vai dar ruim. Como posicionamento de marca, vai dar ruim. E foi o que aconteceu, deu ruim. Mas não tô dizendo que ele fez errado em querer voltar. Tô dizendo que para meu negócio já não fazia mais sentido. É quando eu saio. 2014. Outubro de 2014 eu saio. Aí logo depois vem doping. Logo depois ele começa a perder umas lutas bobas. Enfim, aí ele vai pro boxe. E tudo bem. Não tô dizendo... Enfim, cada um tem a sua vida, né? Mas, Herbert, com gestão. Ali você não ia deixar ele voltar nem a pau. Por isso que eu saio. E parte do meu sair também é respeitar a decisão do outro. Eu não sou dono dele, né? Tem que respeitar também. Uma outra, eu sei que isso... A gente tá entrando mais na luta do que no não, foco do negócio aqui. Não, mas a vida é uma luta, o negócio é luta. A Amanda Nunes é uma história que eu também achei assim meio parecida. Ela só ganhava, aí chegou uma luta, parece que ela ficava deixando a Juliana lá... Bater, ganhar. Dar porrada na cara dela. Caiu no chão... a outra Juliana Penha, sei lá, mal encaixou o Mata-Leão, mas nem pôs pressão, ela já estava batendo. E aí depois voltou e estraçalhou. Eu falei, isso aí foi uma jogada de grana, não é possível. Perdeu para ganhar milhões. Milhões, assim, 50, 100 milhões de dólares nas apostas. E depois voltou e estraçalhou mais umas 2, 3 e se aposentou. Eu acho que possa existir esse lugar. É que e aí você me conheceu nesse lugar também. Né? Tanto que você falava, pista, não sei o que, eu falo, eu quero entender o que você faz, mas como você faz eu tô fora, que eu tenho medo danado disso aqui. Nem pra andar na garupa eu vou. Os meus negócios sempre deram certo porque eu também não entendo do fio, do que você faz dentro da pista, do que ela faz dentro do octógono, assim como o Anderson e tudo mais. Até o Alex Atala, que eu fiz negócio com ele, eu fechei o Chef's Table pra ele aqui nos Estados Unidos e tudo mais e tal. Eu não entendo de culinária. Eu não sou o cara que... Não, eu gosto de business. Então eu acabo não entendendo. Por que eu tô te falando isso? Eu posso te dizer que se ela fez isso ou não, eu sei que o Anderson não. Mas existe sim para um atleta, na sua individualidade, um momento que ele tem que fazer uma análise. Isso também é estratégico. Não tô dizendo que ele queira perder. Mas se você perguntar assim, mas e aí, de repente... Não... Cara, de repente, ele mais do que a gente sabe que daqui a pouco ele tem só mais uma. E o que ele faz com essa mais uma? Agora ou nunca. Faz parte desse... É como se fosse jogar pôquer, sabe assim? Faz parte do game ali. Então não tô dizendo que é proposital ou não, mas que existe um quê estratégico nesse lugar que é melhor do que o cara se dopar pra conseguir continuar em alta performance e cair no doping. Mas eu nunca mais assisti luta, cara. Eu não vejo nada, tipo, não assisto nada. Depois que eu saio... A ex-namorada é ex-namorada, bicho. Nunca quero nem... não quero nem ver. E o livro? Cara, o livro é uma coisa assim, pra mim, que é muito mais... O Wagner Moura me falou uma coisa. Ele falou, Herbert, você podia ser um cara da internet estourado. Porque você fala pras crianças carentes, principalmente. Você tem uma história de vida super foda. E a área do entretenimento acaba te dando mais notoriedade, visibilidade. Pô, tem o prefácio do meu livro que escreve é o Sr. Jorge. Imagina um cara que tem um prefácio escrito pelo Sr. Jorge. Porra, é muita coisa, entendeu? As aspas é o Mano Brown que escreve minhas aspas, entendeu? O Daniel Zuckerman, sabe? São pessoas que são, além de tudo, meus amigos. Mas pra mim, era uma importância que tinha a minha relação com a literatura. E o quanto eu acho que literatura é a base pra isso, pra vida, pra tudo. Ler, estudar é muito importante, independente de você ter talento. E aí o fato de ser uma obra, porque eu sabia que eu queria uma coisa pra muito longo prazo. E eu não podia ser o cara da internet. Não ia virar o David Brasil, o amigo da celebridade, sabe assim? Os parceiros do Neymar. Eu precisava achar um lugar de posicionamento. E aí a literatura traz esse embasamento. Foi quando o Wagner falou, cara, você tem uma obra. E o livro é um livro de negócios, embora seja escrito como biografia. Que foi acontecendo. Qual é a mensagem do livro? A mensagem do livro é a oportunidade só procura quem está em movimento. Só procura quem está em movimento. Não adianta. Eu quero ter oportunidade de vencer na vida. E o que você chama de movimento tem correlação, assim, não ser passivo? Não ser passivo, porque tem que progredir, não é só ficar mexendo, né? Não é só movimentar. Sim. Tem que progredir, é progresso. E movimento é você falar, por que você vem para Nova York? Cara, você é um cara bem sucedido, você joga golfe no Brasil e tá aqui gastando em dólar, por quê? Porque eu tô fazendo um movimento. E esse movimento dos negócios, ele expande, que é um pouco do que a gente fala e faz, assim como ele melhora a minha capacidade, que é a curiosidadezinha do começo.
Movimento também é você conhecer outras pessoas, outras culturas, outras coisas. Pô, tem uma grana, o que eu faço? Vai viajar, cara. Vai fazer uma viagem, mas eu queria... Mano, não precisa ir para os Estados Unidos, você não tem visto. Vai viajar, vai entender outros lugares. Porque eu fiz isso quando hold, porque eu estava trabalhando, e aí eu vi Recife na década de 90, eu vi Palmas no Tocantins. Então eu tenho uma noção de coisas porque eu viajei, movimentei desde sempre. Eu era um cara, virei outro porque eu movimentei. Eu sou talentoso, mas ao mesmo tempo eu movimento conhecimento. Movimento troca de pessoas. De repente eu conheço alguém que é importante para o seu business, eu faço um negócio. Só que se eu não fui lá e não fui aqui, como é que eu conecto? Então a mensagem é essa. A oportunidade na vida, para qualquer área, qualquer pessoa, rico, pobre, milionário, herdeiro, não importa. O cara tem uma oportunidade. Você precisa se movimentar. A oportunidade só procura quem está em movimento. E esse livro eu vou nas ONGs do Brasil inteiro. Rodei o Brasil já com esse livro. Foi um livro que bateu best-seller pelo número de vendas hoje, que é 2.000 livros vendidos. Eu lancei em 2019, depois veio a pandemia, mas ele ainda até hoje vende muito bem. Ele alcança as pessoas, principalmente quem entende o seguinte: essa história de vida, para quem nasce não tão no caos, motiva a se organizar e continuar. E a sua história de vida, para quem não tem nada, motiva, se vira, self-made, vai fazer a parada. Essa soma dos fatores é um pouco da minha essência, tanto que é uma biografia e os livreiros, a editora colocou como livro de negócio, o livro do Paulo Lema e o meu. Eu falei, não, deixa eu não dar de autoajuda aí para vender mais e tal. Os caras, não, esse livro foi classificado como livro de negócio. Então é um privilégio para mim. Acima de tudo também é um livro onde eu posso agradecer algumas pessoas que me auxiliaram, que me ajudaram, família, esposa, amigos. Eu falo de pessoas que me deram os $300 para eu vir para cá e dormir na estação. Então é também uma coisa assim, cara, todo mundo tem o seu problema para resolver e resolve se você quiser correr atrás. Essa é a mensagem. E o que o Herbert vai estar fazendo daqui para frente? Assim? Qual que é a visão de futuro? Duas. Uma, hoje com a Tycoon, que é um escritório que eu sou sócio de gestão financeira, que é uma área que você conhece bastante, até te encontrar e trocar figurinha com você melhora o meu lugar. Então você fala assim, mas você está muito bem sucedido como cara de entretenimento, você vai para o mercado financeiro, essa loucura? Sim, porque eu acho que entra em movimento e progressão, porque eu estou aos meus 46 anos de idade, é uma área que eu gosto, eu sempre entendi e gostei de entender de economia, de negócios, e quando você fala de gestão financeira, abre ali uma oportunidade. Então, o cara que sempre fez gestão de carreiras e de vidas e de projetos, traduz isso para gestão financeira, porque ele precisa ser famoso e quebrar. Esse é meu lugar, fui convidado pela Tycoon, hoje sócio, e agora a gente lança isso. Então, o Herbert daqui 5 anos... Caraca, você viu o Herbert? Ele literalmente está posicionado no mercado financeiro como um gestor. Ponto. Também fazendo os outros negócios, mas é esse futuro quando você me pergunta especificamente para onde eu vou. Até porque na área dos negócios de só conexão, a inteligência artificial está aí para pegar meu lugar. Então eu também entendo que daqui a pouco o interveniente não vai precisar mais, exceto se ele for especialista e aí eu viro conselheiro. Mas esse é o meu futuro quanto negócio. Quanto pessoa, o golfe. Agora eu vou virar atleta igual você também. Tá brincando. Tô jogando golfe, eu tô bem, tô com handicap 22, cara. Tô bonecão aqui, eu vou direto no Pira aqui, 17, lá dar uma tacadinha. No Brasil, tô jogando em vários campos do Brasil, já participei de vários torneios. Um torneio que eu participei o ano retrasado, eu fiquei segundo lugar do amador do estado de São Paulo. Mas você entrou nisso por diversão. Diversão emocional do tipo, acha um lugar de descanso para a vida, também porque o golfe exige que você tenha alguns exercícios físicos, então para a saúde se exercitar também é uma coisa importante, né? Pra gente que vive a vida inteira na noite, também tem que pensar que a conta chega. Então tem a ver com saúde mental e física. Ponto 2, esporte que eu gosto. Ponto 3, difícil para um caramba, eu adoro um negócio difícil, e tô indo bem, então Tigerzinho. Ponto 4, e aí é um pouco de mito, mas tem verdade, tá no mundo dos negócios. E aí por causa do relacionamento? Do network, relacionamento. Eu nunca joguei golfe. Cara, é maravilhoso. Mas porque a galera que pratica realmente A galera que pratica é muito bem sucedida porque é um esporte caro. A galera que pratica vem de posicionamentos fortes, que é um esporte de tradição, né? Desde a Áustria até os dias atuais. Principalmente no Brasil, é a alta sociedade. E a galera que pratica é uma galera mais velha, bem sucedida, estabilizada, se aposentando, aqueles médicos, advogado. E com o que eu passo 4 horas conversando? Com o dono do banco. Tem um amigo meu, por exemplo, o Ipker, que ele é dono no Brasil da Mazarts, que é empresa de auditoria.
Cara, ele, os amigos dele falando de estrutura tributária, de outras coisas, eu tô ali. Então eu sou o amador, porque o handicap dos caras é 14, o meu é 20, então eu não sou tão bom assim, como os caras são. Vou na casa deles, novas relações, novas pessoas. Pô, cara, mas você é o cara que podia estar no basquete, pô, você foi no aniversário do Michael Jordan. Mas o Michael Jordan joga golfe, é o único esporte que ele entende mais difícil do que o basquete. Então, a resposta sobre o Ebert pra frente, do ponto de vista pessoal, é ainda esse movimento em coisas que parecem complexas, mas não são, quando você continua querendo se movimentar para progredir. Que aí volta pro cara lá atrás que sai do Brasil para fazer uma reunião em Nova York com a cara e com a coragem. O Beck senta num torneio da Federação Paulista de Golfe. Mas eu entro, eu gosto. E, sobretudo, continuar, como você falou, né? Você é um cara que comunica bem, você é um cara expansivo. Eu não tenho esse lugar de ser palestrante, ser famoso, ser... Não, você não tem porque você não quer. Porque eu não quero. Eu vou, eu faço, sou convidado. E quando convida, principalmente quando é projeto social, eu vou de olho fechado. Agora, chego no Brasil a semana que vem para falar pra uma molecada da Unibis, molecada que vem de periferia. Duas vezes por ano eu faço esse trabalho com eles lá, que é da periferia para o mundo, projeto maravilhoso da Unibis Cultural. E eu sou o gestor desse projeto para falar de negócios com a molecada. Levo outros empresários que saíram da periferia também para falar. Então, eu acho que tem aí, essa é a minha ONG, digamos assim. Mas, sobretudo, eu acho que, em algum momento, Bruno, eu acho que o que importa pra mim é você falar assim, cara, eu gosto de você porque, de algum jeito, você é um cara que deixa as pessoas se conectarem quando conectam com você e você conecta as pessoas e eleva as pessoas. A troca fica saudável, né? Que eu acho que é até esse motivo da gente poder estar numa plataforma como essa, batendo esse papo. Pra ser saudável. Então, mais do que estar num palco ou no status ou ser milionário, eu quero ter condição. Se eu quiser amanhã jogar golfe na Suíça, eu pego um avião e vou. Porque eu sei que vão abrir a porta pra mim, porque eu sei que eu tenho condição de chegar lá e não preciso dormir na estação de trem de Nova York. Se eu quiser encontrar um amigo pra bater papo e perguntar sobre o mercado financeiro, eu ligo pra você. Fala, mano, você tá em Wall Street, velho. Deixa eu te perguntar uma parada. Você fala, Herbert, beleza, que eu teria que pagar consulta. Entende? Porque tá no lugar da pessoa. Então, mas aí o que você é foda, uma das coisas que eu acho que você é foda é porque você é muito bem relacionado. Muito. E aí eu expando as relações buscando essa contribuição. Por isso que o que eu tenho tá bom. Quando eu falo que eu tenho tá bom, eu não sou simples, eu não sou humildezinho, não. Pelo contrário. Eu gosto de coisa boa. Quando eu falo que tá bom, é quando eu sei que, quando eu mostro que eu não preciso ficar com ganância e sim manter a ambição de novas pessoas, novos negócios, novas relações, novos dinheiros, novos desafios, você educa as pessoas a não serem prejudiciais a si mesmas, sabe? Eu não ganho nada, eu não consigo nada, aí fica olhando do outro e nunca chega em lugar nenhum. Eu acho que é esse lugar que eu aprendo muito também sobre a cultura capitalista americana, que me ensinou muito para um cara que sai da periferia, que poderia ter uma estrutura social. Eu busco o equilíbrio das duas coisas, sobre ser social quanto humano e ser capital quanto cívico. E aí eu acho que isso transforma em algo bacana, que é isso que eu pretendo e tento, quando me perguntam, quando precisam, dividir com as pessoas. Ser esse cara aberto, ser esse cara amplo, ao mesmo tempo, ó, o Herbert não tá de brincadeira. Eu não faço amizade com quem não tem nada pra dar pra mim. Não faço. Pode ser um sorriso, mas tem uma troca. Tem um exchange. Se for uma coisa que você fala, mano, por que eu tô aqui, velho? Tipo, X. Pra nada. Pra né? nada. Não. Então é nesse lugar que eu tento criar minha história futura. Eu sou muito parecido nesse sentido. Eu sei. E às vezes eu verbalizo isso mal, as pessoas até Acho se que é ofendem. arrogante. Não, porque eu falo assim, a relação tem que ter um interesse. Tem que ter interesse. Mas as pessoas levam essa palavra como se fosse algo ruim. Não é. O interesse pode ser isso, um sorriso. O cara me diverte, o cara tem uma energia boa. Porque a gente gosta das coisas que são interessantes. Então, se você é uma pessoa interessante, eu tenho interesse em você. Logo, a troca sobre interesse é a mesma coisa. Só eu sou interessante e você não é. Eu tenho 10 amigos e ninguém é interessante. Você não tem interesse em nada naquilo. Não, eu vou lá, blasezão. Cara, ao longo da vida, você vai falar assim, mano, cadê? É, que eu e meus amigos, a gente falou, mano, não, velho, você tá ainda na esquina da quebrada ali. Legal bater papo, jogar dominó, legal falar das minazinhas, legal falar de futebol o dia inteiro, mas e aí, mano? Aí você tem 2 filhos, trabalha ali, é íntegro o seu trabalho. Não tô dizendo que isso tá errado. É, inclusive, honesto você falar, mas eu não tenho a ambição que você tem de querer fazer negócio nos Estados Unidos. Pra mim, aqui no Campo Belo já tá bom demais.
Tá bom, não tô dizendo que tá errado você ter negócio do Campo Belo. Mas o que eu quero que você entenda, e que essa mensagem que eu processo existe tanta gente boa, e o brasileiro é muito bom no que faz, quando ele decide entender que quando você tem interesse pelas coisas e pelas pessoas, você passa a ser interessante. Quando você passa a ser interessante, você passa a ter valor. E quando você tem valor, você prospera na vida. Ponto. Né? Em inglês, né? Interest rate, né? Interest rate. Que é o quê? Que é o spread de valor da ação, né? Sim. Então, assim, que é os juros. O custo ali. O custo, exatamente. Então, assim, tem que ter um interesse. Cara, transação humana tem que ter interesse. Ninguém transa pra ter filho pensando, quero ter um filho. Certo? Uma vez eu vi o Maurício Meirelles falar isso. Ninguém vai transar e falar assim, quero ter um filho com uma mina que você encontrou na balada. Não é isso. Então, os interesses sexuais, os interesses são de troca. Transa. É aí, velho, a vida animal, a vida psicológica, mano, pegar os cabeçudos aí, Nietzsche, Freud, Dostoiévski, eu já li um pouco desses caras tudo aí, até de Confúcio, maluco, mano, você pode pegar quem você quiser, a Arte da Guerra, a livrinho, a Bíblia, interesse tá lá, tio, e eu acho que isso é bom, por isso que eu gosto de ter interesse com pessoas boas como você. O que eu deixei de explorar ou de perguntar? Nada. Você não deixou de explorar, de perguntar nada. Acho que a gente conversou do que tinha que conversar, falar do que tinha que falar. E eu acho que o mais legal, que é muito do que você também está defendendo nesse projeto, das entrevistas que eu vi, você traz pessoas aqui, na Meca. Cara, a gente tá na Times Square, é tipo assim, a central da central da central da central. Entendeu? E aí você fala, pô, peraí. E isso pra mim também por isso que eu só tenho a agradecer. Você fala assim, cara, você tá dando uma entrevista na Times Square, onde outra hora você tava dormindo um mendigo, velho. Você acha que isso não tem representação pra mim? E não é sobre esse programa ser o programa da NBC ou da Globo. É sobre eu conseguir falar vivo e saudável numa sexta-feira, tio. Mas a honra é minha, porque eu guardo gratidão pela relação que a gente teve. Sim. Porque assim, por mais foda ou bem sucedido que eu fosse como empresário, eu ali naquela minha jornada de atleta, eu era mais um na fila do pão, e você me ajudou a Eu só abri sua mente. Depois você seguiu sozinho e bombou. Você me ajuda? Não, mas você me ajudou a crescer, direcionar, sim. você agregou. É então, fica um sentimento de... Tudo bem, era uma relação que começou como negócio? Sim. Mas ficou uma gratidão. Ficou um negócio de, porra, esse cara contribuiu. É isso. Tanto é que a gente nunca deixou de se falar. Exatamente. Eu parei de correr, enfim, e a gente continuou se falando. Porque eu acho que isso é bom. Então não faltou nada, não. Pelo contrário, eu que agradeço. Eu acho que... faltar ou não faltar, as pessoas têm, como é que fala lá, tem que clica no subscriber aí. Você é ativo no Instagram? Eu sou, mas sou pouco. Porque é pouco isso que eu falo. Zero, cara. Meu Instagram é fechado, inclusive. Mas meu Instagram é fechado por estratégia, que é diferente do seu posicionamento, o meu. O meu é fechado por 2 motivos. Eu lido com muita coisa interessante e importante. Então não dá pra expor, né? E eu aceito todo mundo. Não tem uma coisa assim, meu Instagram, o cara não fala com ninguém. Não, eu aceito. Mas eu quero saber quem tá vendo o que eu tô fazendo. Por quê? Porque quando eu cuido dos seus negócios, eu tô no seu bastidor. Então eu não posso ser um cara de frente aleatório. Principalmente se tratando de trabalhar com entretenimento. Porque outrora minha vida é só glamour. Então quando eu deixo fechado, eu costumo dizer no meu Instagram lá, eu não tenho seguidores, eu ando junto. Então tá ali comigo. Então são lá 3 mil pessoas que estão aqui comigo. Eu já cancelei 3 Instagrams. Um deles tinha mais de 15 mil pessoas. Eu cancelei. E eu fiz de propósito, porque eu falei, minha mente precisa entender que isso aqui é só um veículo. Você pode cancelar, que você não tá refém disso. Aí eu, cancelar. Manter adormecido ou cancelar eterno? Eterno. Pau, cara, caraca! Eu falo, velho, eu sou mais eu não preciso ter seguidor, eu sou eu. E aí, eu tenho sim, sou ativo, mas eu sou ativo nesse lugar. Então você fala assim, quem quiser te seguir, vai me seguir, eu vou aceitar. Mas eu vou olhar quem tá me aceitando. O que eu não. Aí você fala, tá, você vai ter 1 milhão de seguidores com o Instagram fechado? Sim. Porque eu não vou ficar pra 10 milhões que eu não sei quem são. Mas quem quiser te acompanhar, fala, 100% no Instagram, hoje. Só que esse... No LinkedIn você não... LinkedIn quase não vou, cara. Não vou. Eu posso ser bem honesto. Até lá também. Herbert Mota no LinkedIn tá lá. Mas eu quase não vou. Eu não sei, cara. Eu já tive reuniões e conversas com gente no mundo inteiro. Várias pessoas que inclusive trabalham na área. Eu não levo jeito pra isso. Pra quê? Para as redes sociais? Eu não gosto de rede social. Não é que você não leva jeito, você não gosta. Você não tem essa. Você não quer. Não quero.
Você não quer. Quero. Quando eu entendi o que você quer dizer. Você leva a jeito sim, você seria um baita, seria um Gary Vee da vida. É isso que eu vejo, você seria um Gary Vee da vida. Exatamente. Talvez um dia isso aconteça. Ainda não aconteceu, porque eu ainda não senti ou ainda não fez com que tivesse que acontecer. Como tudo que a gente conversou aqui, por mais que eu seja estratégico, dinâmico e sensível, quando eu vou ver, eu falo assim, caraca, quando menos esperava, aquela entrevista que eu dei com o Bruno virou um negócio que eu nem esperava. Um exemplo. A propósito não era aquele negócio que eu não sei o que vai virar, mas acabou virando. Então pode ser que em algum dia eu me transforme nessa pessoa verificada, pública, famosa, Gary Vee do Brasil. Pode ser. Mas eu não busco. Então hoje, quando alguém fala assim, Herbert, como é que eu te encontro? 2 caminhos. Dá um Google, vai me achar. Escreve lá, Herbert Mota, telefone, e-mail, vai me achar. Eu respondo, obviamente, se tiver interesse e tá certo. Sobre seguir rede social, que seria esse lugar de encontro, no meu caso, é o meu Instagram, Herbert Mota. Nunca tive Twitter, nunca tive TikTok, não tive nada disso. Tá lá no Instagram. Mas aí, Herbert, como que é estar lá no Instagram? Ele é fechado. Eu vou ver 1000 pessoas pedindo pra me seguir. E eu vou aceitar. Mas eu quero ter certeza quem tá seguindo. No meu caso, é diferente totalmente do seu. E aí eu sei quem tá seguindo. Aí você fala, se tiver 1 milhão de pessoas querendo fazer isso, talvez eu não queira, eu cancele o Instagram, talvez. Ou talvez eu mude. Mas hoje, enquanto eu entendo o meu momento, 1000 pessoas, 2000, 3000 pessoas, que agora aparece lá, um amigo meu famoso fala, sigam esse cara, o Mano Brown. Aí vai vir lá 10.000 pessoas querendo me seguir da noite pro dia. Aí você fala, mas você vai ficar aceitando todo mundo? Vou. Devagarzinho, mas vou. Então eu entro no avião. Ver quem é. Eu não vou olhar quem é se eu chegar num nível de 10.000 pessoas querendo me seguir. Mas eu quero ter certeza quem tá entrando aqui. Eu não gosto de deixar solto, velho. Sabe por quê? Porque algum cliente meu, por exemplo, que eu faço negócio, ele não tem relação pessoal comigo. Social, que é a rede social. Nesse caso, no meu caso. E aí ele me vê, sei lá, tomando uma cachaça. Ele fala, meu, se eu deixar ele ver, é porque eu quero que ele veja e tudo bem. Mas se ele não tá preparado para ver, eu não quero deixar sem eu saber que ele pode ver. Aí você fala assim, mas você tá dizendo de uma maneira como se fizesse coisas ilícitas, erradas. Não, não é isso. Eu só quero poder ter controle. Quando eu perder o controle é porque perdeu. Mas hoje eu quero ter controle, que é totalmente diferente. Mas você vai ter um projeto lá com os caras, você vai estar na mídia, eu vou estar na capa da Forbes, eu vou estar aqui no Wall Street, eu vou estar. E se eu quiser falar com você, Herbert, me liga. Tem um cara que fica ligando, oferecendo plano de saúde, plano de seguro. Não tem. Ele tem meu telefone, por que você não pode ter? Mas eu queria te ligar. Um cara me mandou mensagem essa semana. Eu queria falar com você de negócio, porque ele me viu com o negócio da NFL. E eu sei que as pessoas veem e falam, meu, e tal. Beleza. Falei, me liga, tô à disposição. Que é de negócio. Ligou? Não. Então o negócio não é bom. E onde você tá morando? Em São Paulo? São Paulo. Depois da pandemia eu fiquei mais em São Paulo. Eu tinha apartamento aqui no Brooklyn. Morava aqui, né? Alugava um apartamento aqui. Ficava indo e voltando. Mais do que agora. Aí eu fiquei mais em São Paulo. Eu tinha um escritório em São Paulo também, aí fechei o escritório depois da pandemia. Tá tudo muito mais remoto, então facilitou o custo fixo, né? E aí eu fico entre São Paulo e o mundo. Então, por exemplo, agora eu volto para São Paulo na semana que vem, saio daqui em Miami, São Paulo. Fico em São Paulo uma semana, aí depois eu tenho outro evento em São Paulo, mas é em viagem, no Nordeste. Volto para São Paulo e depois provavelmente eu vou para o Quênia, que é a embaixada do Quênia no Brasil. Tá levando empresários e pessoas expoentes para o Quênia para falar sobre desenvolvimento, estratégia, negócio. E aí uma amiga minha que está lá no Quênia falou, cara, tô aqui, eu vi essa parada da embaixada, eu acho que era legal você vir. E aí talvez eu vá. Aí você fala, mas no Quênia? Aí eu tenho uma outra amigaça minha que trabalhou muitos anos com a Rockefeller Foundation, que mora lá, a Micheline, que faz muitos anos que eu não a vejo. Aí você fala assim, tá, mas então você vai fazer uma coisa bacana num país que precisa da sua inteligência, ou da sua sabedoria, ou do seu tempo, mas você vai fazer uma viagem de negócio. Sim, com tudo pago. Sim, igual quando eu era road. Lá no Quênia. Aí o cara fala assim, Herbert, quando você já foi? Já rodei quase, não inteiro, né? Quênia, caraca. Só que aí eu chego lá e eu encontro um empresário que quer fazer negócio gigantesco. Aí eu chego pra você e falo assim, cara, os caras estão buscando empresas de tecnologia aqui. Aí você fala, Herbert, tem um amigo aqui que ele... Vamos pôr os caras em contato. A vida é relacionamento. A vida é relacionamento. Então nessa agenda eu fico mais em São Paulo e rodo pelo mundo na maioria das vezes, que fica mais fácil pra mim. Sensacional. Cara, obrigado pelo papo. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado por ter vindo aqui. Que isso.
E que a gente faça, dependendo aí do que se aprontar, que a gente faça outras conversas. Com certeza. Com certeza, volta aqui, você também, Herbert. Pô, souber de alguém que tá aqui na cidade, ou você sabendo, Herbert, eu tô sabendo que tem fulano aqui, não conheço, tem como você me apresentar, ou trazer, mostrar meu trabalho, que às vezes tá aqui, possa passar aqui pra dar uma entrevista. Eu acho válido, porque querendo ou não, velho, eu lembro que a gente conversou da última vez aqui, mês passado, ou retrasado, né? Aí você falando sobre os projetos, as aquisições, as coisas que você fez com Manhattan e tudo mais. E é importante isso. Eu acho que você tá na Meca. Mesmo a gente sabendo que tem muitos problemas aqui, mesmo a gente sabendo que, cara, até o Brasil, em alguns aspectos, tá bem até melhor do que o americano, o brasileiro. Mas eu acho que a sua coragem e a diferencial de você falar, cara, eu tô batendo um papo com as pessoas onde todo mundo visita. É o quarteirão mais famoso do mundo. Não, assim, esquece. Eu não sou um cara que fico visitando a Times Square quando vem pra cá. Eu quase nem veio pra Upper, tô sempre downtown. Mas eu entendo quando os amigos, é a primeira vez que eu vou pra lá, ó, dá uma raspada na Times Square. Todo mundo passa, A gente tá falando literalmente do centro do mundo, no sentido de trânsito, de movimentação, de pessoas, de turismo é negócio. Então, assim, você tá aqui. Então, claro que pra mim é uma honra. E conta comigo sempre que você precisar, não só de mim, mas de quem eu possa agregar para vir aqui. Bom, a gente já teve... o que eu quero dizer é assim, o mundo dá muita volta, então eu sei que a gente vai seguir se cruzando. Vai mesmo, muitas vezes ainda. A gente combinou da última vez que a gente ia se ver toda vez que eu estivesse aqui. Obrigado pela presença. Junto. E obrigado também para você que nos acompanhou até aqui. Se não segue o canal, agora é a hora, ative o sininho. Não esqueça de deixar seu like e nos vemos a semana que vem. Obrigado.